No desenrolar da história na perspectiva cristã, existe uma linha de tempo agendada de eventos. No fim dos tempos, surgirá um homem envolto em mistério, um homem envolto em trevas, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Estamos vivendo nos últimos dias, alertados pela Bíblia, em que o mundo está em uma encruzilhada, não é clichê, mas uma realidade contundente para aqueles que veem o mundo através das lentes da Bíblia. Estamos falando da virada do calendário e dos anos que inexoravelmente e incansavelmente se movem em direção à chegada desse homem do pecado, o Anticristo. No meio dessa grande narrativa, nos vemos lidando com um tópico de gravidade inquietante. O que o Anticristo fará em 2024? A própria pergunta já é de abalar os sentidos, mas é um chamado claro para a introspecção e vigilância. É um chamado para os cristãos ao redor do mundo a estarem alertas, um chamado para que os cristãos estejam sóbrios e vigilantes. Na primeira carta de João 2 e verso 18 ele adverte: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Essa urgência nos obriga a reconhecer nosso lugar nestes tempos proféticos. Compreender o espírito do Anticristo nos permite identificar suas manifestações, em vez de nos concentrarmos apenas no indivíduo. Observar o aumento da ilegalidade, da decadência moral e da decepção nos ajuda a discernir os sinais de nossa era, enfatizando a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O primeiro tópico que abordaremos hoje não é exatamente algo que o Anticristo fará, mas algo pelo qual os crentes devem estar atentos ao papel da instabilidade política no cumprimento da profecia. O atual cenário global, marcado por tensões políticas significativas e agitação, não é meramente uma coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Este clima de instabilidade e desordem prepara o terreno para a emergência do Anticristo. Em Daniel capítulo 9 e 27, a Escritura fala de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo Anticristo e, em seguida, quebrado no meio do período de tribulação. Isso se alinha com a narrativa bíblica de que Israel experimentará uma sensação de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, esse período de tranquilidade será perturbado à medida que os eventos da tribulação se desdobrarem, revelando a natureza temporária e enganosa desse acordo de paz. O segundo elemento a ser observado são os olhos da besta. Quando falo dos olhos da besta, refiro-me à vigilância global e controle do Anticristo, o rápido avanço da tecnologia, especialmente em campos como inteligência artificial, IA, reconhecimento facial e sistemas globais de rastreamento, está moldando o mundo de maneiras profundas. Embora essas tecnologias prometam inovação e eficiência, também apresentam ferramentas potenciais de controle e vigilância que poderiam ser utilizadas na busca de dominação pelo Anticristo. Nunca na história humana foi tão fácil a introdução e implementação da marca da besta. A inteligência artificial transformou-se de uma busca científica de nicho em um alicerce da sociedade moderna. Sistemas de IA podem processar e analisar dados em uma escala sem precedentes, tornando-os inestimáveis para tudo, desde previsões econômicas até cuidados com a saúde. No entanto, o mesmo poder que permite à IA detectar doenças ou otimizar o fluxo de tráfego pode ser usado para monitorar o comportamento individual e prever escolhas pessoais. No contexto do governo do Anticristo, a IA pode servir como um olho onisciente observando e interpretando as ações de bilhões. Pode chocar, mas as câmeras agora podem identificar indivíduos a partir de seus padrões de caminhada, um processo conhecido como reconhecimento de passada. O reconhecimento de passada é um tipo de identificação biométrica que analisa a forma única de caminhar de um indivíduo. Essa tecnologia utiliza algoritmos avançados e imagens de câmeras para detectar e analisar padrões de movimento específicos, formas corporais e estilos de caminhada. Em 2024, esteja atento à infraestrutura da tecnologia que poderia ser usada pelo Anticristo para beneficiar seu sistema.
Em terceiro e último lugar, um ponto crítico a ser discutido é a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina. Este aspecto é fundamental para entender como o espírito do anticristo opera e prepara o mundo para sua chegada. À medida que nos aproximamos de 2024, testemunhamos uma mudança social profundamente preocupante. Comportamentos e atitudes antes considerados pecaminosos ou moralmente questionáveis estão se tornando cada vez mais normais. Essa mudança de paradigma não é apenas uma evolução social. É, essencialmente, uma manobra estratégica do espírito do anticristo para corroer os fundamentos dos princípios divinos e ensinamentos bíblicos. A normalização do pecado se manifesta de várias formas, desde a mídia que consumimos até as leis e políticas promulgadas. O entretenimento, muitas vezes, glamoriza estilos de vida e escolhas que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos, influenciando sutilmente a opinião pública e seduzindo os espectadores para pecarem. Leis e normas sociais estão cada vez mais se afastando dos valores bíblicos, promovendo e até mesmo celebrando ações explicitamente condenadas pelas Escrituras. Essa aceitação social do pecado sob a aparência de progresso e esclarecimento é uma marca da influência do anticristo. Além disso, essa normalização se estende à rebelião geral contra a ordem divina. A ordem divina, conforme estabelecida na Bíblia, delineia um modo de vida e um código moral, projetado para nosso bem-estar e saúde espiritual. No entanto, sob a fachada de liberdade e direitos pessoais, há uma crescente tendência de rejeitar essa ordem divina. Quando o pecado não é mais reconhecido como pecado, o mundo se torna propício para as falsas promessas e soluções do anticristo. Uma normalização que busca afastar-nos do caminho de Deus. A conclusão que chegamos é que a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina é um sinal significativo do trabalho do anticristo ao preparar o mundo para seu papel profético nos eventos do fim dos tempos. Reconhecer e abordar nas igrejas essa tendência é crucial para os crentes enquanto buscam navegar por esses tempos desafiadores, mantendo sua fé e testemunho em um mundo que está se afastando cada vez mais dos princípios da Bíblia.